O terceiro ponto seria o uso piedoso do véu. Eu falei bastante do papel masculino, né? De como é importante ter o papel masculino, de como as ordens menores auxiliam na designação desses papéis masculinos. Mas a gente também tem que falar do papel feminino. E esse papel feminino ele sempre foi muito bem vivido com a espiritualidade do véu. Né? A espiritualidade do véu, ela nasceu com o cristianismo. Literalmente, ela nasceu com o cristianismo. E ela durou mais ou menos até a década de 60. Eu tenho uma tese em relação do porquê acabou a espiritualidade do véu, mas isso é matéria para outro dia. Mas hoje eu vou falar da restauração do uso do véu. Primeiro, eu vou dar um tratamento canônico, jurídico. Há um consenso generalizado de que não existe mais a obrigação do uso do véu. Isso é comum até entre os tradicionais afirmarem isso. Em vários livros que eu li sobre o véu, a primeira coisa que se fala é que não existe uma obrigação de se usar o véu, mas que seria muito bom usá-lo. Mas aqui eu vou defender que existem as duas coisas. A obrigação e que é bom usar o véu. Né? Então, há indícios jurídicos, né, de que o tratamento dado ao véu, canonicamente, ele sofreu o mesmo fenômeno que o acolitado. E o que aconteceu com a questão do acolitado? Houve o quê? Uma dúvida jurídica, se passou um lapso de tempo e a propaganda sobre uma interpretação levou a um entendimento jurídico. No caso do véu, entendo a mesma coisa, que a propaganda sobre uma interpretação jurídica levou a uma interpretação jurídica do cânon. Né? Então vamos lá, vamos ver o tratamento. O Código de Direito Canônico de 1917, no cânon 1262, ele obrigava as mulheres a cobrirem a cabeça com véu quando se aproximavam da mesa sagrada. Esse cânon ele foi suprimido pelo Código de Direito Canônico de 83 e foi o motivo pelo qual muitos disseram que o uso do véu dentro do espaço sagrado hoje é meramente opcional. Eu entendo que esse entendimento ele esbarra no cânon 20 do atual Código de Direito Canônico, porque o cânon 20 ele diz assim: a lei posterior abroga a anterior ou derroga, se assim o determinar expressamente, ou lhe for diretamente contrária, ou ordenar integralmente a matéria da lei anterior. Mas a lei universal não abroga direito particular ou especial, a não ser que outra coisa expressamente se determine no direito. Então vamos lá. O uso do véu no Código de Direito Canônico de 17, ele é dirigido particularmente às mulheres, então uma norma especial. E o que é que se diz? Que uma lei geral ela não derroga uma lei especial. Isso é um princípio básico, inclusive, do direito. Né? Não houve uma revogação expressa do atual direito canônico dessa norma particular. Então, o que acontece? Então, a lei anterior ela continua vigente. E para reforçar esse entendimento, eu vou citar aqui um famoso livro de direito canônico, o nome dele é New Commentary on the Code Law, do John Bill. Ele foi promulgado em 2000, né? Ele foi publicado em 2000. E ele diz assim: uma nova lei universal não revoga nem as normas particulares nem as especiais, a não ser que a lei as revogue ou derroga expressamente, como, por exemplo, no cânon 5, parágrafo 1º, a respeito dos costumes contrários, e no cânon 6º, parágrafo 1º,
com respeito às leis particulares contrárias e às leis penais particulares. A revogação de normas particulares e especiais por lei universal não pode ocorrer tacitamente. Como a lei do... Então, vamos lá. Como a lei do uso do véu ela não contraria nenhuma norma do CDC atual, por exemplo, o CDC atual ele não fala nada sobre o véu, então ele não contraria nenhuma norma do CDC atual, né? O CDC atual não diz que é opcional, né? Porque se ele dissesse que é opcional, então haveria uma contrariedade com o código anterior que diz que é obrigatório. Então, ela continua vigente. Muitas vezes é levantada uma objeção. A seguinte objeção, que é a declaração da Congregação para a Doutrina da Fé, Inter em Senhores, de 1976, que ela diz assim, que ela estava comentando, né, sobre as ordens de São Paulo, né, e ela fala assim, importa acentuar, porém, que essas disposições paulinas, provavelmente inspiradas pelos usos do tempo, quase não abrangem senão práticas disciplinares de pouca importância, como, por exemplo, a obrigação imposta às mulheres de usarem véu na cabeça. Tais exigências hoje já não têm valor normativo. Então, muitas pessoas pegaram essa declaração e disseram que o véu não era mais obrigatório. Só que eu entendo que essa argumentação também não vale, porque em 1976 o Código de Direito Canônico 17 ainda era vigente e ele obrigava o véu, né? Então, logo, o texto ele não pode ser interpretado contra a lei. Né? Então, ele deve ser entendido, digamos assim, dentro de uma hermenêutica da continuidade. Né? E quais eram esses sentidos? De que o véu ele só não era normativo nas circunstâncias em que o CDC de 17 dizia que não era normativo. Né? Ou, um segundo entendimento, que o uso obrigatório dele era uma norma flexibilizável, pois em muitos lugares havia o costume contrário. Mas não deve se dizer, não se deve entender esse texto, né, como que dizendo que não tem mais valor normativo, pura e simplesmente, porque havia o código obrigando. E tem um outro ponto, né? A Congregação para a Doutrina da Fé ela não tinha competência para interpretar textos legislativos. E a aprovação do Papa desse texto ela foi no geral, digamos assim. E essa aprovação geral ela não é suficiente para derrogar uma lei que o mesmo Papa nunca revogou expressamente por uma nova legislação. Então, essa declaração da Inter em Senhores é uma prova fraca da revogação da obrigatoriedade do uso do véu. E tem uma outra coisa, né? O modo como o Papa hoje revoga as leis atuais é feita por institutos jurídicos conhecidos. Então não se deve presumir a revogação da lei por declarações atípicas do Papa em outros documentos. Por quê? Porque o cânon 20 do atual código ele diz o seguinte: a lei universal não derroga direito particular ou especial, a não ser que outra coisa expressamente se determine aonde? No direito. Então precisa ser uma declaração jurídica realmente. Em todo caso, se ainda subsistir dúvida entre essa declaração, né, da Inter Senhores, e o uso do véu, deve-se aplicar o cânon 19 e o cânon 21, que ele diz o seguinte, cânon 19. Se acerca de algum ponto faltar preceito expresso da lei, que é o caso, quer universal, quer particular, ou costume, dirimir-se-á atendendo às leis formuladas para casos semelhantes, aos princípios gerais do direito aplicados com equidade canônica, à jurisprudência e à praxe da Cúria Romana e à opinião comum e constante dos doutores. Ele cita aqui várias fontes que você pode recorrer para tirar essa dúvida, se faltar algo expresso na lei. E, bom, a gente pode recorrer à lei de 1917. A declaração Inter Senhores ela não é uma lei, mas o CDC de 17 é. Né? Então, como o Papa ele manifesta sua vontade por
por meios jurídicos, então deve se presumir a prevalência do Código de Direito Canônico 17 e harmonizá-la com o Código de Direito Canônico de 1983, conforme pede o Cânon 21, que ele diz assim: em caso de dúvida, não se presume a revogação de uma lei pré-existente, mas as leis posteriores devem cotejar-se com as anteriores e, quanto possível, conciliar-se com elas. Mas ainda assim, ainda que o véu ele não fosse obrigatório, né, todos na igreja, até o século XX, né, elas tomavam como um costume normativo, né, o que revela uma clara vivacidade da fé. Porque, veja, eles consideraram normativo simplesmente porque a Escritura dizia, porque São Paulo dizia. Não precisava de um código de direito canônico para dizer que é obrigado, não. É obrigatório porque São Paulo está dizendo. Quando os cristãos eles começam a obedecer porque a revelação está dizendo, isso mostra uma clara saúde dos cristãos. Então, vou dizer alguns motivos da volta do uso do véu, né? Então, tem um livro chamado Mantilha, The Veil of the Bride of Christ, né? O véu da noiva de Cristo, em que uma escritora indonésia chamada Ana Elisa, ela traz argumentos a favor ao véu e respostas às objeções, um pouco tomista. Então, primeiro ela fala o seguinte: o primeiro motivo, humildade e reverência perante o Santíssimo Sacramento. Homens e mulheres precisam demonstrar submissão e modéstia perante Jesus sacramentado. Homens, quando querem demonstrar poder e autoridade, usam chapéus, turbantes, mitras, boinas militares, né? Eles, digamos assim, aumentam a cabeça deles, né? Então, eles mostram reverência e submissão a Cristo quando eles se aproximam e retiram o chapéu, né? O Papa, por exemplo, ele sempre tira o solidel na presença das espécies eucarísticas. Agora, as mulheres, os seus cabelos são a sua glória, né? E a gente vê isso muito nos comerciais aí de shampoo e tal. E elas mostram submissão e humildade a Cristo quando elas cobrem os seus cabelos. Outro motivo é o seguinte, que as mulheres de religiões não cristãs, como por exemplo hindus, muçulmanas, judias ortodoxas, elas prestam honra a Deus Criador cobrindo suas cabeças no espaço sagrado, mesmo não tendo ali o Cristo Eucarístico. Então não convém que as cristãs prestem menos honra a Jesus sacramentado do que as mulheres que ignoram sua presença real. Outra coisa que eu falei já é que é uma devoção exclusivamente feminina. O uso do véu, por ser uma devoção apenas das mulheres, reforça a doutrina da igreja sobre o papel delas e a complementariedade dos sexos e facilita a catequese da igreja a respeito da teologia do corpo. Então, homens e mulheres são diferentes e adoram a Deus de maneiras diferentes na sua condição masculina e feminina. Outro ponto, o véu aumenta a consciência da modéstia do vestir. O livro de Daniel, por exemplo, ele diz que, a respeito de Susana, né, ali no capítulo 13, que ela era delicada e bela de rosto, mas que os homens perversos exigiam que ela retirasse o seu véu a fim de poderem fartar-se de sua beleza. Então, o véu é uma ferramenta de disciplina, de pudor, que impede a exposição vaidosa do corpo. O véu ele aumenta a sacralidade do espaço sagrado, né? Como diz essa autora, Ana Elisa, a Santa Missa não é um culto religioso qualquer. Quando entramos no edifício de uma igreja católica, onde está entronizado o Santíssimo Sacramento, entramos em outro mundo. Porque ali está a presença real de Cristo. O uso do véu ele também é um grito de guerra contra o espírito do mundo. Porque a cultura moderna está saturada pelo espírito não servirei, né? E a obediência é um conceito estranho ao mundo, mas não para a mulher católica que reconhece a autoridade de Cristo e a ordem natural que ele estabeleceu. Por fim, o véu ele também apoia a família
e respeita a dignidade dos sacerdotes. A mulher cobrindo a cabeça, segundo São Tomás, por exemplo, ela mostra o respeito ao esposo e aos prelados da igreja. E quais seriam, digamos, as objeções que nós teríamos a tudo isso? Bom, primeiro, o que a gente já viu, o véu não é mais obrigatório, né? Mas ainda que o véu não seja obrigatório, há muitas coisas na vida espiritual que não são obrigatórias pela igreja, mas que ainda assim são necessárias para o crescimento interior, né? Então, por exemplo, penitências e jejuns fora dos dias prescritos pela igreja. Assim como essa penitência exercida fora da igreja, o véu ele também pode ser usado pelo mesmo sentido. A gente faz essas coisas não porque existe obrigação, mas porque o fundamento dessas devoções é o amor. O amor é o fundamento da devoção nos tempos modernos, ele não pode ser mínimo. Um outro ponto, o véu é coisa de missa tridentina, não serve para missa nova. Muitas meninas caem nisso, né? Elas só usam o véu na missa tridentina, né? Mas quando chega na missa nova, escondem por vergonha, né? Alguma coisa assim. Só que a causa do uso do véu não é o rito, mas a presença de Cristo que merece toda a honra, humildade e deferência. E por fim, o véu, dizem, atrai a atenção, né? Muitas meninas falam isso. Ah, eu fico sendo visada, as mulheres ficam me olhando, o padre fica de cara feia, sei lá. E daí a autora ela diz assim, que ser sal da terra e luz do mundo, de fato torna alguém diferente, contracultural e até visível, mas é em sentido positivo. Enquanto essas coisas são apenas efeitos colaterais e não se tornam o propósito da nossa devoção, assim, a gente não quer chamar atenção com aquilo simplesmente, vamos admitindo isso na nossa vida, né? Vamos aceitar isso, né? E a gente também, a gente não é obrigado a evitar o chamado escândalo dos farisaicos. O escândalo dos farisaicos é quando o mal está nos olhos de quem vê realmente. Quando a prática é boa e o mal só está nos olhos do outro. A mulher está usando véu. Qual o problema? Isso foi usado por 2000 anos. Se as outras pessoas estão vendo isso como ruim, a gente não é obrigado a evitar o escândalo deles. E por fim, os bons costumes, eles precisam ser iniciados. E muitas vezes de maneira heróica e sacrificial por nós. E por isso os frutos deles serão mais abundantes se a gente fizer isso. Então, a devoção do véu, ela ensina muitas verdades de fé e é um verdadeiro instrumento evangelizador. E a sua mensagem foi tão poderosa ao longo dos séculos que o desuso dele foi tratado pelos santos padres como uma demonstração de vaidade, de falta de humildade, de imodéstia e insubmissão. São Tomás ele chega a dizer que uma mulher até pode ser escusada de pecado. Veja, não tinha nenhuma norma jurídica obrigando. Mas ele diz, ela pode ser escusada de pecado, né? Por não usar o véu em razão de um costume contrário. Mas ele ressalta que tal costume não é louvável. Isso ele diz na Suma Teológica, né? Na segunda parte, questão 169, artigo 2. Então, existem devoções que marcam a saúde espiritual dos tempos. O rosário, o véu, a adoração eucarística são devoções desse tipo. Elas são tão próprias ao espírito católico que o declínio delas sempre significará a ascensão do espírito do mundo. E o quarto e a última solução é a gente combater o culto da mudança. A era moderna, ela glamoriza a mudança constante. Ela romantiza a variedade, a diversidade, o desenvolvimento, o progresso e a novidade. Ela exalta ainda a mudança constante de paradigmas e de toda a realidade. Tudo aquilo que é verdade perene, sábia, e tudo aquilo que é venerável tradição são atacados. Então, esse zeitgeist do nosso tempo, dos tempos modernos, ele afeta também a igreja e a mente dos próprios pastores, ainda que eles estejam com boas intenções. Porque a gente percebe, no nosso tempo, uma obsessão por novidades. Então,
os nossos pastores da igreja, né, que são mais conservadores, eles tentam conciliar princípios que, na prática, eles acabam se tornando inconciliáveis. Então, por exemplo, na instrução Liturgia Autêntica, que é sobre a tradução dos missais, que foi publicada no tempo de João Paulo II, nós encontramos uma defesa da unidade substancial do rito romano. Eles queriam que as tradições fossem muito próximas, né, do original, para justamente ter uma unidade do rito romano. Mas, ao mesmo tempo, nós vemos que se permitiu o uso de acólitos na missa, de acólitas na missa, né? Algo que é completamente estranho ao rito romano. Então, assim, fica difícil ter a unidade substancial se a gente fica tentando conciliar coisas que na prática não se conciliam, né? Então a gente deve realmente tentar parar com essas tentativas. Por quê? Porque é pastoralmente confuso e a gente sempre perde fazendo isso. Então a gente deve trabalhar primeiro pelo que o que dá certo, né? Então aqui vai um pedido, né? Todos aqueles que possuem boas missas nas suas cidades, boas paróquias, por favor, trabalhem nessas boas paróquias, deem os seus dízimos nessas paróquias. Não fiquem patrocinando e nem trabalhando em paróquias inférteis. Deixe que a árvore ruim seja cortada. Agora, se você mora, por exemplo, numa cidade que só tem missas complicadas, paróquias complicadas, sei lá, comece algum apostolado para melhorar a situação. Conscientiza as pessoas com toda a caridade, com toda a verdade, né? Se você é moça, se você é mulher, não contribua, digamos assim, fazendo esses serviços, né, que tradicionalmente foram de homens. E se você é rapaz, se ofereça para fazer esses serviços, né? A gente deve combater o espírito do mundo justamente com os sensus perennis ecclesiae, né? Pois a vivência da tradição e da estabilidade imita melhor o Deus que é perfeito e imutável. Essa palestra que eu queria dar para vocês, que Deus nos abençoe e que viva Cristo Rei.